Pessoal do terceiro ano, aqui é o professor Tiago Souza, dando o seu olá oficial e a continuação dos nossos estudos de física, mas exatamente na questão de eletricidade. Espero que vocês estejam bem. Deixa eu dar o meu recado aqui para vocês. Primeiro deles, não despreze o livro didático, ele é importantíssimo para você. Por mais que você, de repente, ache que a internet, olha, nem sempre dá para confiar em material na internet, a não ser que você seja um bom pesquisador. E para mim é até interessante que você seja. Mas para facilitar a sua vida, você tem um livro didático, de repente ele físico, você foi no colégio, pegou, ou então o material que eu envio para vocês em PDF, tá? Para você ler. Não se contente de dizer assim, não entendi, Tiago. Leia, de repente a resposta está no livro que está junto com você. É importante. Segundo, dúvidas. 3 formas. WhatsApp, praticamente 24 horas por dia. Se você quiser tirar dúvidas comigo, ligue, mande mensagem. Todas as vezes que eu puder responder, vácuo, eu não vou te deixar, pode ter certeza. Segundo, até enquanto não mudar isso, mas todas as quintas-feiras, de 8 da manhã até 17 horas, eu vou estar no colégio para conversar com você, lógico, não com distanciamento, com todo aquele rigor de segurança, mas você pode ir lá. E num caso extremo, se você quiser juntar com colegas seus do terceiro ano, de repente até outras turmas, outros terceiros anos, para marcar uma aula pelo Meet. A gente pode fazer uma aula de tirar dúvida, qualquer coisa assim nesse tipo. Não quero ir no colégio. Tá bom, marca, a gente vai ver o melhor dia, o melhor horário para fazer isso, tá? Essas seriam as formas. Muito bem. Tá estranhando aí o título? Eletrodinâmica, não era eletrostática? Já foi. Negócio de estática, parado, o elétron parado, só gerando campo elétrico, só gerando força, a lei de Coulomb. Não, agora eu quero ele correndo, eu quero ele dinâmico. Então essa ideia de dinâmico vai nos trazer a ideia de corrente elétrica. Bom, corrente elétrica, antes da gente começar com corrente elétrica, a gente precisa ver essas imagens e me diz, essas coisas que você está vendo aí geram um conforto para você? Com certeza. Então nós temos aí o que nós podemos chamar de inovações tecnológicas que têm uma coisa em comum entre todas elas aí. De repente tem muita coisa aí de televisão, equipamento de som, um liquidificador, um computador, um fone, não sei se é uma lâmpada lá atrás, mas tudo isso, dependendo do modelo de relógio ali que você está vendo no pulso dele, tem corrente elétrica. Imagina o benefício, vou até viajar um pouco, imagina que esse indivíduo tem um marca-passo no coração, tem corrente elétrica envolvida aí. Então, isso trouxe um benefício, uma utilidade, um conforto, um entretenimento muito grande para a sociedade. Então, essa matéria aqui, essa seção de eletrodinâmica, ela vem trazer um assunto que pode ser aterrorizante, que é a corrente elétrica, pensando em choque, mas justamente para não ter medo, para saber quando, como eu posso mexer com a corrente elétrica. Muito bem, eu me aprofundei mesmo nisso, é sério mesmo. Ou seja, vou falar de uma coisa que conheço. Bom, primeiro bora imaginar um modelo para uma corrente elétrica. O material, ele tem essa cara. De repente, a gente viu ano passado, no segundo ano, as partículas ainda pensando no calor, menos agitadas, mais agitadas. Não, aqui eu vou mais fundo, eu vou pensar no caso aqui dos elétrons livres, tá? Eles, na matéria, eles sempre estão se movimentando de uma forma desordenada. É assim que acontece com todo tipo de materiais, uns mais, outros menos, que é dependendo da quantidade de elétrons que estão livres. Lembrando aquela ideia, entre mexer com o elétron e mexer com o próton, por exemplo, que está lá no núcleo, com certeza é bem mais fácil. A força que prende
o elétron ao núcleo e o que prende o próton ao núcleo é bem, a diferença deles é gritante. Então nós vamos mexer com o elétron. Essa informação é importante. Chega um momento em que eu aplico um campo elétrico. Olha o campo elétrico aí. Tá vendo ali embaixo? Quando eu aplico um campo elétrico num condutor, eu consigo ordenar o movimento desses elétrons. Pensa comigo. Se o campo ele está apontando para a direita, bom, eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho uma carga positiva aqui gerando um campo de afastamento, ou eu tenho uma carga negativa aqui gerando um campo de aproximação. Tanto faz. Bora imaginar essa positiva aqui. Se eu tenho uma positiva, o que esses elétrons do material vão querer fazer? Vão querer dar um abraço nessa carga positiva, porque os opostos se atraem. Vou pensar o contrário, uma negativa. Esses elétrons não querem nem saber dessa carga negativa, eles vão fugir. Viu o que acontece? Se eu aplico uma carga elétrica, um campo elétrico, eu consigo ordenar esses elétrons. Muito bem? Então, normalmente esse campo elétrico ele é providenciado nos terminais de uma tomada, por exemplo. Essa diferença entre a parte positiva e a negativa que é capaz de gerar esse campo elétrico. Imagina que está aqui o condutor, eu liguei numa tomada do positivo, uma pilha, né? Um positivo e um negativo. Positivo, aí os elétrons vão ao encontro dele. Negativo, eles fogem, viu? Como acontece o movimento. Então, esse aqui seria o que nós chamamos de modelo de corrente elétrica. E é até interessante a gente começar a pensar, pensando no movimento de líquido. Imagina um tubo, um cano de água e eu inclinando ele assim. Aquelas gotículas de água, elas vão começar a escorrer ou correr, né, para um dos dois lados. Os elétrons são da mesma forma, dependendo de para que direção o campo elétrico está, ele vai se deslocar, certo? Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor. Condutor, bom, isso é uma palavra interessante aqui que a gente pode trabalhar com ela. Porque um condutor, ele não precisa ser necessariamente metálico ou sólido, como um fio elétrico, que seria normalmente o que a gente vai imaginar. Ele pode ser também, por exemplo, uma solução eletrolítica, como você está vendo ali na figura da esquerda, onde as correntes, os elétrons, eles conseguem passar de um terminal ali para o outro, por dentro da solução eletrolítica. O importante é ter um meio para o elétron se deslocar. Então, eles estão conseguindo fazer ali naquela solução. Ou o gás ionizante que fica dentro de uma lâmpada fluorescente, no caso aí, está quase se extinguindo, né, essas lâmpadas, mas ali não tem nada metálico, sólido, nem líquido, é gás. Mas é possível, eles conseguem, por esse gás ionizado, percorrer um terminal da lâmpada até o outro, fazendo com que o gás lá dentro ele fluoresça, certo? Mas essa palavra condutor é interessante, certo? A ideia é que ele consiga facilmente conduzir o elétron para que haja corrente elétrica, certo? O que é interessante a gente guardar aqui de informação é que o ar é um bom condutor. Por isso que a gente vê muitas descargas atmosféricas, raios, né, acontecendo assim no ar, porque ele é um bom condutor. Mas aí depende de como está essa diferença, né, de cargas no ambiente para isso acontecer com mais ou menos risco ou perigo para nós. Deu para entender, né? Beleza. Bora aqui mensurar, calcular essa intensidade da corrente elétrica. Imagina que nós temos aquele condutor com elétrons, agora com um campo elétrico aplicado, tá vendo fazendo com que os elétrons
venham da direita para a esquerda. Imagina que nós vamos marcar uma seção reta, como se fosse uma porta, um pedágio ali, que cada elétron que for passando nós vamos contando, certo? Contando. Então, sabendo que cada elétron tem uma certa carga, né? A gente consegue. Passou um elétron, eu já contabilizo aquela carga. Vou medindo a quantidade de elétrons. Então, imagina que contei aqui uma quantidade de elétrons, tá? Uma quantidade N de elétrons. E dividi isso por um certo tempo. Sei lá. Isso acaba sendo um fluxo de carga por um certo tempo. Isso nós chamamos de corrente elétrica. Acabamos atingindo a nossa primeira equação aqui de eletrodinâmica. Eu vou reescrever essa equação assim, ó. Corrente elétrica, que no caso ali seria a média, tá? Que é uma quantidade de elétrons que pode, às vezes, passar um e no mesmo intervalo de tempo passar 2. Então ali é uma média. Mas eu posso dizer o seguinte, que é carga, tá? Lembra que número de elétrons, N vezes E, aquilo é carga. Carga por ΔT. Essa aqui é a nossa equação primeira de corrente elétrica. Bom, bora ver aqui. Unidade de carga é Coulomb, tá? Espero que você não tenha esquecido disso. Unidade de tempo é segundo. Então, vocês estão percebendo a unidade de corrente? Coulomb por segundo. Então, a cada 1 segundo passa uma quantidade de carga em Coulomb. Só que nós temos um nome específico para essa unidade. Então, normalmente a gente não fala uma corrente em Coulomb por segundo, mas você precisa saber que ela é isso que ela representa. Mas esse Coulomb por segundo nós chamamos de ampere. E a gente só escreve o Azinho aí, tá? Ampere a gente escreve assim, ampere, com o acento invertido. Agora sim. De repente, talvez você até tenha escutado essa unidade de corrente. Você comprou um carregador de celular de 2 amperes ou de 1 ampere. Aí, dependendo do que for. Eu comprei uma tomada de 10 amperes. Mas precisa para a máquina de lavar precisa ser de 20 amperes. Então, isso está fazendo menção à corrente elétrica. E nós temos algumas coisas que precisam ser relembradas mais uma vez.